Olá, boa tarde. Um novo ano começa e novas perspectivas também se apresentam. Que tal aproveitar esse novo ciclo para cuidar da saúde? É nessa perspectiva que o Papo com Ela recebe nessa edição o médico nutrólogo William Rafael Sampaio. Aqui a gente vai falar sobre desparasitação, reposição de vitaminas, maneiras eficientes de combater a obesidade, entre outros assuntos. Dr. William, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais de saúde, né, a partir dos hábitos que a gente desenvolve, das escolhas que a gente faz no dia a dia. Queria que a gente começasse falando, porque esse é um assunto que está muito tratado, principalmente nas redes sociais, que é assim, qual é a relação que o nosso intestino desempenha com o nosso quadro geral de saúde? E a partir do momento que a gente pensa no intestino, a gente precisa fazer uma desparasitação, porque quando a gente está na infância isso é muito recorrente. Depois na vida adulta fica meio de lado, né? Então queria que o senhor pudesse falar um pouquinho disso pra gente. Legal, obrigado Michele pela oportunidade, é um prazer estar aqui, falar sobre saúde, né? Propagar essa informação é muito importante. E realmente o intestino, ele é o começo da saúde do ser humano, né? A gente entra em contato com elementos exógenos, a maior parte dos elementos vão entrar pelo intestino. Pela via oral, né, pelo estômago, pelo intestino delgado, pelo intestino grosso. Então ali realmente é um ambiente que precisa estar muito saudável para que a pessoa possa ter saúde de verdade, estar bem de verdade, né? Mudanças naquele ambiente intestinal ali podem causar inflamação crônica, que vai levar a pessoa a ter um risco aumentado de ter um AVC, de ter um infarto, de ter um evento tromboembólico, ou até de ter uma neoplasia, né? Neoplasia seria o câncer. Um câncer, exatamente. Então, antes da pessoa ter esses eventos agudos, na verdade, esses eventos já estão sendo preparados ali no organismo, de uma maneira subclínica, sem sintomas inicialmente, e tem o intestino como peça-chave nesse encadeamento de eventos que pode levar ao adoecimento. Nessa mudança de condições ideais do intestino, quando pergunto para o senhor, a gente precisa fazer essa desparasitação e qual seria a melhor forma de fazer isso? Isso vai para todo o decorrer da vida, doutor? Sim, é importante estar acompanhando com o médico e saber se tem indicação de fazer a desparasitação ali naquele paciente em específico. Mas, de maneira geral, 80% das pessoas em países do perfil do Brasil estão infectadas com eumintos, por exemplo, né? E esse nem é o maior problema, os eumintos, os vermes mesmo propriamente dito, né? Hoje a gente conhece ali o ambiente do intestino de uma maneira mais profunda e a gente sabe que ali existe uma população gigantesca de bactérias, de arqueia, de fungos, de protozoário, de vírus, né? Então existe todo um ecossistema que a gente chama de microbioma que pode estar desequilibrado, não apenas por eumintos, mas por bactérias patogênicas, por vírus, por protozoários, por fungos, né? E que vão causar ali um distúrbio em todo o sistema. Então realmente, na maioria das vezes, é indicado fazer desparasitação sim, mas é necessário observar ali, caso a caso, se tem sintomas, se tem achados laboratoriais compatíveis, né, para poder indicar um tratamento específico para cada pessoa. Agora, quando o senhor diz dessas formas que habitam o intestino, né? Temos bactérias, fungos, protozoários, vírus. Quando há um desequilíbrio é que a gente entra naquele quadro de disbiose que muito se fala. Sim. E quando se tem essa disbiose, o que é que acontece nesse quadro geral de saúde? Sim, é muito interessante você entrar nesse assunto sobre a disbiose, né? Que é a alteração das características originais da flora intestinal. O que acontece, Michele? Quando você está na barriga da mãe, não existe nenhum germe no intestino da criança. A população de bactérias começa a crescer no intestino da criança logo após o nascimento e vai aumentando de maneira exponencial até chegar a um número maior de bactérias no intestino do que células no corpo inteiro, entende? Então existe uma população ali tremenda de bactérias, né, de arqueia, de fungos, né? Inclusive, enquanto o genoma humano tem 30 mil genes, o genoma dessas bactérias em conjunto tem 250 mil genes ativos. Então, existe uma relação. O corpo humano, na verdade, é um terreno biológico, né? Onde estão coexistindo ali vários micro-organismos, né? As bactérias, a arqueia, os fungos e as células humanas também fazem parte desse contexto. Então, é importante que esteja tudo em equilíbrio para que você não tenha manifestações patológicas, né? Não existe, assim, a gente está falando do intestino aqui, é importante a gente saber disso, que
Existe um círculo de saúde, uma determinadas configurações, determinados parâmetros orgânicos que quando permanecem constante, a pessoa não tem doença, fica bem. Começa a sair dali, daquele círculo, ela começa a vir para fora e aí começa a estar exposta à manifestação de doenças, né? Qualquer tipo de doença, seja uma doença autoimune, uma doença crônica, né? Diabetes, hipertensão, qualquer tipo de doença crônica hoje em dia é decorrente desse desequilíbrio, essa perturbação do equilíbrio que vai afetar as pessoas de maneira diferente, de acordo com o estilo de vida, com fatores genéticos, né, e assim por diante. Um outro fator que a gente vê sendo muito discutido também é assim, a gente precisa avaliar como é que está o seu quadro de absorção de vitaminas, se está faltando, uma coisa que eu acho que todo mundo já viu no exame, o médico falou assim, suplementa a vitamina D. Sim. Acho que isso é bastante recorrente. Isso se dá, essa falta de absorção, ela se dá por conta de um prejuízo ao intestino, ou isso acontece mais pela carência de ingestão mesmo dessas vitaminas, seja através de frutas, de vegetais, de verduras? É a somatória das duas coisas, na verdade, né? A gente está com a população hoje submetida a uma dieta ocidental, uma dieta alta em alimentos processados, né? Alta em açúcar, gorduras saturadas, né? Em excesso, gorduras trans, inclusive. E isso tudo vai contribuir para modificar a flora intestinal. Além desses alimentos já terem uma concentração nutricional baixa, tem poucos nutrientes ali, além disso, isso vai fomentar o crescimento de bactérias patogênicas no seu intestino. Então, é uma coisa que vai se retroalimentar, a deficiência nutricional, tanto pela carência de ingesta, quanto pelo prejuízo na absorção, que tanto alterações no microbioma, quanto alterações no próprio aparelho intestinal podem causar. Como se ele ficasse plastificado, sem uma condição de absorção por conta desse desequilíbrio? Sim, isso pode acontecer também, né? Um acúmulo de material ali na parede intestinal, prejudicando a absorção, isso é muito comum acontecer também. E também pode acontecer redução da população de determinadas bactérias que são fundamentais para você absorver vitaminas. Então a presença das bactérias, das arqueias, dos micro-organismos no seu intestino também serve para você absorver vitaminas e inclusive produzir determinada quantidade de algumas vitaminas ali, biotina, ácido fólico, vitamina B12, no intestino grosso, que compensa um pouquinho a carência nutricional. Agora, a gente ouve muito falar também, doutor, de processos inflamatórios, o senhor falou um pouco disso, né? De que a inflamação do organismo, ela pode desencadear, por exemplo, uma situação de candidíase de recorrência, de crises de rinite, de possíveis enxaquecas, de problemas de pele, até uma dificuldade de foco e de concentração. E a gente ouve falar também da necessidade de se fazer uma detoxificação do organismo, né? Fazer um detox, sei lá se essa é a terminologia, mas para entender, né, em que nível isso está e isso se procede dessa maneira, o corpo faz esse papel sozinho? Aí é que tá, Michele, até bebi uma água aqui, porque a gente está em Cuiabá, né, em Mato Grosso, é o maior consumidor do planeta de agrotóxicos, defensivos agrícolas, né? Então existem vários estudos ali do FMT já mostrando que a água está contaminada, várias amostras de água estão contaminadas. E quando você está na prática clínica, né, eu com meus pacientes no consultório, eu costumo pedir marcadores de intoxicação e é comum virem positivos, às vezes em altíssimos níveis, mesmo que a pessoa não trabalhe com nenhuma profissão relacionada àquelas intoxicações, né? Então, realmente, a gente está vivendo num ambiente bastante tóxico, não só pela dieta que a gente está consumindo, né, mas pelas próprias questões ambientais, de poluição do ar, poluição da água, né? Então, essas toxinas estão entrando no organismo. Tem estudos que já foram feitos tirando sangue do cordão umbilical de bebês. Nem nasceu ainda, já detectaram mais de 100 substâncias que são exógenas ao organismo humano. Nem deveriam estar ali, não existe no corpo humano, mas já estava ali no sangue do cordão umbilical do bebê. Então é por isso que a gente assiste hoje o surgimento de doenças que antes vinham com uma idade mais avançada, a gente vê elas agora cometendo as pessoas numa idade mais jovem, né? Porque, primeiro, já entram em contato com um alto grau de toxinas, de carga tóxica do ambiente, né, muito cedo, e também estão submetidos a uma dieta muito mais pobre do que estavam os antepassados, né? Querendo ou não, antigamente a gente não tinha essa quantidade de açúcar ingerido, ultraprocessados, né? Então, ali essas duas coisas, e mais uma terceira coisa,
que são as alterações epigenéticas que acontecem. Então, o corpo humano, ele, conforme vai sendo exposto a um ambiente, ele vai montando uma defesa, um padrão de expressão gênica para lidar com aquele ambiente, né? Esse padrão são mudanças que são fora do DNA, são do padrão de expressão gênica propriamente dita, que podem favorecer o surgimento de doenças, inclusive câncer, por exemplo. Então, as crianças já vêm, as próximas gerações, já vêm com esses marcadores no DNA bem definidos. Então, acabam apresentando doenças mais cedo do que os antepassados, do que os pais, entende? Ou as avós, né? E tem saída nesses casos? Tem saída. Que parece saída. Assim, nossa, agora, né? Tem saída. A gente tem que trabalhar hoje, na prática clínica, né? De uma forma mais integrativa, mais integral, né? Porque o que acontece? Quando você trabalha muito do ponto de vista de especialidades, e você tá com problema no coração, você vai no cardiologista, está com problema não sei na onde, você vai no outro especialista, e aí cada um vai pegando um pedacinho da coisa, você deixa de ver essas conexões gigantes que acontecem entre vários sistemas ao mesmo tempo, né? Então, analisando essas conexões, a gente sabe que tem solução, a gente consegue melhorar o paciente, reduzir a carga tóxica, né, trazer os nutrientes para os níveis ideais, controlar o estresse, controlar a inflamação crônica através de tratamentos clínicos que a gente tem disponíveis hoje em dia, né? Então, se a gente cuidar de 4 coisas que eu falo, são os 4 pilares da saúde, né? Que é da nutrição. Então, tem 44 tipos de nutrientes diferentes que você precisa trazer para dentro todo dia. Se você não trouxer, você está se enfraquecendo, né? Isso é para o corpo funcionar normal, não é funcionar acima do normal, é para funcionar normal. Então, se a gente estiver desnutrido, já vai começar a ir para o caminho patológico, né? A segunda coisa é a intoxicação, a gente acabou de falar, né? Então, uma carga tóxica grande, e se você estiver desnutrido, é pior ainda, porque para você se desintoxicar, você precisa lançar mão de mecanismos orgânicos no fígado, no rim, né, no próprio sangue, que envolve a utilização de nutrientes para desintoxicar, para tirar essas toxinas, inclusive medicamentos também, do organismo. Então, se você está desnutrido, é claro que uma carga tóxica vai te trazer mais problemas ainda, né? O terceiro fator é esse que a gente estava falando aqui. Intestino, inflamação, microbioma. Então, e precisa haver uma interação imunológica ali no seu organismo que dê uma resultante neutra. Não fique uma inflamação crônica, né? Uma atividade do sistema imunológico desnecessária, atuando ali, porque isso a gente já sabe, está muito bem estabelecido desde a década de 90, que isso é deletério para os tecidos a longo prazo e aumenta o risco da pessoa ter infarto, AVC, trombose, assim por diante, né? Então não pode ter esse tipo de excesso de inflamação no organismo. Quando isso acontece, esse é um problema, então a gente precisa controlar isso, ou seja, precisa reverter a desbiose, né? Tirar os parasitas, deixar o organismo em harmonia de novo do ponto de vista dos micro-organismos que habitam ele, né? Então a gente pode lançar a mão hoje, por exemplo, de probióticos, de prebióticos para isso, né? E outros suplementos. E a quarta coisa é o estresse. Então, o estresse é a somatória dessas 3 anteriores, né? E elas vão se relacionar com os hormônios. Por quê? Quem que sinaliza o estresse predominantemente no organismo é o cortisol. Cortisol é adrenalina, né? Então, quando você entra num quadro de estresse crônico, seja porque você está desnutrido, ou está muito intoxicado, ou está muito inflamado, tudo isso contribui para o estresse biológico, sem nem considerar ainda as questões do seu dia a dia, né? As questões psicogênicas, seu ambiente de trabalho, casa, né? Relacionamentos, né? Tudo isso, então, já vai gerar um estresse que a gente vai ver com aumento do cortisol e redução de outros hormônios que são chave, testosterona, estradiol, né? Pode alterar a tireoide também, e assim por diante. Então, você acaba quebrando a homeostase hormonal também, por conta dessas alterações. Então, são 4 coisas que se correlacionam, uma anda de mão dada com a outra. Então, você pode ter uma deficiência hormonal, um estresse, por conta de deficiência nutricional, né? Ou por intoxicação também, né? Então, hoje a gente tem as informações bem fragmentadas na literatura científica a respeito disso, né? Eles vão testar diferentes metais, por exemplo, com diferentes diagnósticos, autismo, síndrome do pânico, e assim por diante. Vão ter alguns achados positivos, outros achados negativos, né? Mas o recado geral que está dando para a gente é isso, que existe uma carga tóxica no ambiente e que isso está correlacionado com o surgimento de vários tipos de doença e que isso tem que ser objeto de tratamento, tem que ser objeto de estudo, né, pelo médico assistente e também pela ciência para desenvolver novos tratamentos, né, com esse foco. Existe aí, o senhor falou dessa desnutrição e me parece que a gente vive um quadro de pessoas obesas que estão desnutridas. Sim, né? Perfeitamente. Quando todos esses fatores que o senhor pontuou para a gente estão em desequilíbrio,
Uma pessoa que se propõe a um processo, por exemplo, de emagrecimento, ela pode ter mais dificuldade para perder esse peso extra, para voltar numa condição que traga harmonia para essa saúde? Com toda certeza, com toda certeza. Hoje a gente sabe plenamente que o quadro de obesidade não é um quadro de hipernutrição. Na verdade é um quadro de desnutrição, onde existe ali um desequilíbrio no balanço energético. De alguma forma o corpo está gastando menos energia, está conservando mais energia e está resultando no aumento da gordura corporal. Aí quando você vai estudar isso ponto a ponto, né, você vê que o metabolismo ele tem vários passo a passo que precisam ser executados, e esses passo a passo precisam de enzimas. E as enzimas, elas são codificadas pelo DNA. Então, basicamente, o DNA do ser humano é uma receita de como fazer enzimas e receptores. Então, tem uma receita lá, e aí, só que isso não é suficiente para trazer a vida, né? Você precisa dos nutrientes essenciais. São os 44 nutrientes essenciais que vão se conectar ali com os seus genes e vão servir de cofatores para as enzimas, para os receptores, para os processos metabólicos. Então, a própria queima de gordura, a lipólise em si, vai depender de cálcio, vai depender de vitaminas do complexo B. E se a pessoa está desnutrida, vai ser mais difícil esse processo. Ele não vai conseguir fazer a ativação metabólica, aumentar a taxa metabólica basal, né? Assim como a desintoxicação também fica prejudicada. Também fica prejudicada, exatamente. E as coisas se correlacionam até no nível mais profundo do que isso, né? Porque uma carga tóxica elevada pode estar relacionada ao aumento da gordura corporal. A maioria das toxinas, elas são lipossolúveis, né? Então, até como uma forma de defesa, a gente interpreta assim, né? Aumenta-se o tecido adiposo para comportar uma maior quantidade de toxinas ali fora da circulação. Porque quando você não tem um tecido adiposo maior, né? Para poder estocar, para poder separar da circulação essas toxinas que o corpo não está conseguindo eliminar, elas podem ir para o cérebro, né? Que é o lugar que é um tecido também de gordura, um tecido lipossolúvel, né? Então, existe essa correlação. E também entre o próprio intestino, parasitas intestinais, desbiose intestinal e a obesidade, né? Então, a gente já sabe, já está bem documentado isso, né? Que existem 2 tipos de bactérias ali no intestino que são muito faladas, que é Firmicutes e Bacteroidetes. Então, quando aumenta a proporção de Firmicutes, a pessoa vai ganhando peso, entendeu? Então, uma pessoa que tem obesidade, você vai estudar a flora intestinal dela, vai ter uma proporção maior de Firmicutes do que de Bacteroidetes, por exemplo, entendeu? E quando ela emagrece, esse quadro se reverte, entende? Então, tem estudos também demonstrando pacientes que emagrecem depois de uma cirurgia bariátrica. Então, muda também a flora intestinal com o emagrecimento que a pessoa tem, né? Não é exatamente a mesma mudança de pessoas que não fizeram a cirurgia, é uma mudança diferente. Entende? Mas há mudança também. Mas há uma mudança, exatamente. Então, é como se um padrão de micro-organismos ali no intestino tem uma conexão total com o seu fenótipo, com como você vai se apresentar, a quantidade de gordura corporal, a quantidade de músculo também, né? E agora, doutor, diante de tudo isso que a gente já entendeu, que a gente precisa estar bem nutrido para que o nosso corpo funcione, tanto para fazer essa eliminação dessas toxinas, como para fazer também essa boa gestão, assim, digamos, do que é necessário para o nosso corpo. Qual é a recomendação para o nosso dia a dia, né? Qual seria um caminhar mais saudável? É aquela velha receita que a gente sempre escuta, né? Beba água, faça atividade física, descasque mais do que desembale mais. Seria isso na base, assim? Perfeitamente. A base é essa. Eu acho que a maioria das pessoas hoje está com a informação bem disseminada, né? Está bem calcada em relação a esses princípios, né? Da alimentação ser uma alimentação baixa em ultraprocessados, né? Baixa em açúcar, ter o mínimo possível, né? Rica em fibras, em carboidratos complexos, rico em proteína, em gorduras boas, né? É por aí que é o caminho. Mas o que acontece? O quadro de adoecimento, o caso de obesidade, envolve muito mais do que simplesmente a alimentação. São fatores emocionais que estão envolvidos ali, são fatores ambientais, fatores genéticos, né? Então, às vezes, a pessoa até tem a consciência do que deve ser feito, mas ela não consegue fazer. Tem travas, né? Tem entraves ali, situações que estão acontecendo que não deixam ela fazer isso.
E é por isso que é importante procurar um profissional de saúde, um médico, um nutricionista, né? Um psicólogo. Um psicólogo também, exatamente, para poder ir lidando com essas circunstâncias que estão contribuindo para o processo, né? E sempre é tempo da gente rever esses hábitos e rever essa forma de levar a vida. Sempre, né? sempre, sempre. Nunca é tarde para você fazer exercício e se alimentar melhor, né? Estamos de volta e ganhou força no final do ano passado a discussão a respeito da proposta de emenda constitucional que visa extinguir a escala de trabalho 6x1, aquela na qual o trabalhador exerce suas atividades 6 dias da semana e folga em apenas um deles. Para entender melhor as vantagens e desvantagens dessa proposta é que converso hoje sobre o assunto com a advogada trabalhista Gisele Sagim. Gisele, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse trazer pontos do que essa proposta de discussão que chega ao Congresso Nacional, que fala dessa PEC 6x1, como ficou conhecida, né? Pode trazer de benefício para a sociedade e também pode trazer de prejuízo para a sociedade. Você, nesse aspecto de militar nessa área trabalhista, né? Como é que vê essa discussão acontecendo aqui no Brasil? Então, primeiro eu quero agradecer o convite, a oportunidade para a gente poder esclarecer, né, a população, principalmente o trabalhador brasileiro, que está essa tese aí bem questionada, esse burburinho tramitando aí, e nasceu de um clamor popular, eu vejo dessa forma. Realmente os trabalhadores se manifestam de forma cansada desse trabalho exaustivo. Então eu acho que isso nasceu de um clamor, nasceu aí, já veio de uma discussão antes, que nasceu nas redes sociais, que encampou essa proposta, que ainda tem um longo caminho, conforme nós já falamos sobre isso, um longo caminho para ser discutido aí. Eu vejo com bons olhos, eu advogo para os trabalhadores há 20 anos, e eu acho que realmente tem que haver uma reforma nessa jornada exaustiva de trabalho, que leva aí hoje a muitas doenças ocupacionais, muitos acidentes de trabalho. Então eu vejo que tem que haver uma reforma, uma mudança. Então é bom se abrir a discussão para a gente chegar no bom termo, num denominador comum. Agora, Gisele, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e de acompanhar as manifestações que acontecem, por exemplo, por parte da FEComércio, por parte da CDL. São todas entidades que se colocaram prontamente contrárias a essa discussão, a essa mudança nessa carga horária, alegando diversos pontos, como um possível prejuízo para a economia, um aumento a ser cobrado do consumidor final que poderia trazer um impacto negativo para a população. Por outro lado, a possibilidade de fechamento de negócios por conta de considerarem que uma escala de trabalho mais flexível ou menor obrigaria essas entidades a terem que contratar mais pessoas e talvez se vissem inviabilizadas nesse processo. Mas, por outro lado, a gente tem o argumento também de que é preciso que a gente tenha trabalhadores que tenham condição de saúde física, mental, que possam ter uma vida para além do trabalho. E quando você fala desse movimento, é o movimento Vida Além do Trabalho, né? Exatamente. Que gera essa PEC apresentada pela deputada Erika Hilton. Nesse frigir dos ovos aí, a gente precisa ter preocupação com essa possibilidade de impacto econômico na sua visão? Então, eu não sou economista para te dar uma opinião assim precisa sobre isso. Na minha visão, militando aí em prol dos trabalhadores e na área trabalhista, o que eu vejo é que toda mudança, ela traz um certo caos inicial. Então tem-se um medo aí de que vai ter demissões, vai onerar as empresas, porque tudo que mexe no que já está estabelecido traz esse medo de mudança, né? Eu não vejo com esses olhos, sinceramente. Primeiro, porque eu acho que você tem que vir com um processo, com uma medida progressiva, tem que haver um remanejamento nessas escalas, e eu vejo que se você tem um empregado que produz mais, naturalmente a empresa vai ganhar mais. É um efeito cascata, porque não importa a quantidade de tempo que o empregado está dentro da empresa, e sim o que ele produz. Se você considerar que você vai fazer um remanejamento de empregados, onde vão ter as escalas, vamos dizer, a 4x3, que é a mais falada agora, que está em voga, né?
você fazer um remanejamento dos seus próprios empregados dentro dessa escala. E aquele empregado que trabalhar 4 dias, ele vai estar mais descansado, com menos falta, um ambiente de trabalho melhor, menos briga entre funcionários, menos doenças ocupacionais, menos acidente de trabalho, porque o empregado cansado, naturalmente, ele está propício a sofrer mais acidente. Essa empresa vai produzir mais, então eu não vejo como isso causar todo esse prejuízo para a sociedade que estão colocando aí para ir contra a PEC. E a gente tem também um cenário que favorece esse trabalhador a consumir mais, por exemplo, lazer. Exatamente. Né? A estar numa condição, por exemplo, de fazer pequenas viagens, que de alguma maneira isso também injeta na economia. Exatamente. Como eu dizia, é o efeito cascata. No início pode parecer que vai ter um transtorno, mas você fazendo adequação aos poucos, de forma progressiva, vai se adaptando, você vai vendo gerar benefícios disso. O empregado vai ter mais tempo de lazer com a família, como você diz, vai consumir mais, vai trabalhar melhor, a empresa vai produzir mais, vai gerar melhores salários, porque a empresa que produz vai querer manter o seu quadro de empregados e não querer ficar trocando empregados ou dispensando empregados. Então vai gerando esse efeito cascata que ao longo do tempo eu vejo como benéfico para ambas as partes. Tá? Agora, a resistência também, tem que pensar da seguinte forma, a gente veio de uma cultura de escravidão. Então as pessoas querem, nos Estados Unidos ganha-se por hora. Gente, mas a nossa questão também é cultural. Uhum. Nós não somos como os Estados Unidos. A gente veio de um regime de escravidão e de repente você tem que pagar por um empregado que antigamente trabalhava de graça. Isso está enraigado. Não é assim, para lá, mas há muitos anos, mas isso ainda tá. Então agora você pensa, agora eu vou ter que dar 3 dias de folga para esse empregado? Então tudo isso também é cultural. Pode não parecer, mas ele está nas entranhas, ele está aí no nosso país capitalista e querem sempre sugar. Só que vai chegar uma hora que não vai ter, como que eu quero dizer, vai chegar um ponto que vai ter outras manifestações. Então é melhor que se tome uma medida agora, do que mais tarde ter aí, sei lá, uma coisa muito pior acontecendo, porque o número de doenças do trabalho, de doenças ocupacionais, de estafa, síndrome do pânico, depressão, que já são diagnosticadas pelo INSS como doenças do trabalho, advindas de muitas cobranças, de cargas de trabalho exaustivas, entendeu? Então você tem que ver que isso tudo vai melhorar também, inclusive para o governo, que vai gastar menos na área da saúde para esses empregados que vão se afastar e estão dependendo do INSS. Né? Tem a questão que dizem também que vai aumentar a informalidade. Eu também não vejo assim, porque quantos empregados hoje já trabalham sem registro dentro das empresas? Desde que se permitiu a pejotização, a gente já tem esse movimento, né? Exatamente. Então, assim, como a gente diz, todo começo é aquela de transição, aquele impacto. Eu acho que isso tem que ser levado em discussão, ouvir todas as partes, ouvir a sociedade em geral, chegar a um denominador comum que seja bom para tanto empresários como para os empregados. Porque é a força motriz do país. E a gente depende dos empresários também para gerar riqueza. Então, os dois têm que entrar no consenso, né? Precisa ficar bom para todo mundo, precisa ficar bom para todo mundo. Eu acredito que dessa vez, porque nós já temos aí 9 emendas engavetadas tentando se discutir o mesmo assunto. Eu acredito que agora, com a consciência que as pessoas estão tendo com esse movimento, a rede social ajudou muito, né, a divulgar isso de forma mais ampla. Até a convencer os deputados a assinarem a proposta que virasse para que tivesse viabilidade de tramitação. Então, né? assim, nós estamos num momento político e social diferente das outras que vieram lá atrás. Agora, Gisele, uma outra questão que se usa como argumento para falar contra a PEC também é assim, olha, mas a gente vai botar isso numa PEC, isso vai ficar lá de uma forma congelada, por que a gente não discute isso só nos acordos coletivos? É preciso fazer uma PEC para falar dessa carga horária? Por que a gente precisa olhar para essa questão como uma proposta de emenda à Constituição no seu avaliar? É porque a carga horária está estabelecida na Constituição. Então, para se alterar a carga horária de 44 horas semanais para 36, somente com uma emenda constitucional. Porque na Constituição já está lá 44 horas semanais. Eles querem estabelecer de uma forma que o empregador não abuse
Porque se deixa para acordo coletivo, tem esse medo que sempre a parte empresarial, que é a parte mais forte da relação, vai continuar mantendo essa carga horária exaustiva. Então, querem limitar um ponto de que não pode se passar daquilo. Eu entendo que é por isso. Para ficar fixo uma jornada máxima de 44 para 36, estabelecida num documento na Constituição Federal, que vai ser uma emenda, e dentro disso se negociar da melhor forma. Eu entendo que essa é o pensamento de quem está propondo essa PEC, porque se ficar já do jeito que está e só com negociações, nunca se conseguiu negociar isso. Nunca avançou, né? Se nós já teríamos cargas reduzidas, jornadas reduzidas de trabalho. Então, como nós temos balizado 44 na Constituição, sempre é negociado, mas dentro desse limite. A tendência, o que eles querem é abaixar esse limite para se negociar dentro disso. A gente conversava um pouquinho antes de começar a nossa entrevista, Gisele, e eu falava assim para você que eu acho difícil passar essa proposta que cria essa escala 4x3, né, que é o que se pretende. Sim. Da gente mais ou menos ter um equilíbrio entre trabalho e descanso. Isso. E conversando com algumas pessoas que são aí envolvidas nesse meio político, elas também dizem disso, né? Dizem assim, olha, acho que o mais provável é que se chegue a um 5x2, por exemplo. Né? O que você pensa a respeito? Você acha que é possível passar como se pretende nesse 4x3? Ou existe uma ambiência mais ou menos resistente, né, para uma jornada 5x2? Por mais que eu quisesse que passasse a 4x3, como eu digo, eu defendo sempre a mão de obra trabalhadora, mas eu acho difícil. Sinceramente, eu acho difícil passar a 4x3, chegando aí a 5x2, que é um meio termo. Você trabalharia 5 dias e descansaria 2. Que alguns setores da economia já trabalham assim. Você trabalha de segunda a sexta e folga já o sábado e domingo, né? Você aumenta um pouquinho a carga horária durante a semana para dar o sábado inteiro de descanso para o empregado e o domingo. Eu acredito que essa 5x2 é mais provável que seja aprovada. Fica mais palatável para os empregadores. Exato. Você não sai do lado nem 8 nem 80, vamos dizer assim, você não sai lá de cima e vai direto ali embaixo, né? Um meio termo, e 2 dias de descanso já é melhor do que um, óbvio, mas também já dá um respiro tanto para o empregado, e como não vai impactar tanto, aí vai tirar esse medo dos empresários, da classe empregadora dessa alteração. Eu acredito que a gente ainda vai ter coisas para se tratar nessa proposta, chegaria nesse 5x2. Agora, Gisele, a gente estava falando um pouquinho das mudanças que foram acontecendo com a reforma trabalhista. Sim. Você citou para a gente esse alto número de adoecimento, né? A gente tem burnout, a gente tem uma infinidade de doenças reconhecidas como ocupacionais. Sim. A gente pode correlacionar essa mudança que aconteceu com a reforma trabalhista também com esse adoecimento da população trabalhadora, ou você não vê uma correlação? Não, com a reforma trabalhista eu não vejo correlação. Eu acho que em parte também um pouco do nosso período de pandemia. As pessoas enclausuradas, gerou mais ansiedade, né, alguns transtornos. Mas o que eu vejo é realmente essa cobrança excessiva das empresas em cima do seu empregado. Metas, produtividade. Hoje a informação muito acelerada, né? A gente tem aí pensamentos acelerados, tudo muito rápido. Então está todo mundo querendo bater meta, e isso está trazendo um adoecimento para o empregado. Custo de vida muito alto, precisando trabalhar mais, abdicando de dias de descanso, né, vendendo férias, trabalhando aos domingos, trabalhando no feriado em prol de ter uma vida melhor. Isso sim, eu creio que vem ocasionando mais problemas de doença nos empregados. Eu acho assim, com toda sinceridade, não é só a mudança de escala que vai resolver isso. Eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que só vamos mudar a escala, vamos mudar a jornada e vou se resolver, não. Precisa de um trabalho conjunto também com o governo para melhorar as condições das empresas, menos impostos, precisa de uma reforma tributária urgente para que possa dar mais condições para que os empregadores também ofereçam melhores condições para o empregado. Precisa ter uma ambiência para que tudo conjumine, né, nesse propósito. Não adianta você sacrificar só um lado. Né? A gente tem que pensar que essa medida tem que haver medidas que atinjam todos os lados.
Todos têm que ceder um pouco para poder chegar a um denominador comum, para que o país possa progredir, possa prosperar. A gente está falando de vidas, né? Exato, é o que eu dizer, nós estamos tratando de seres humanos e não de máquinas. E o trabalhador feliz, descansado, ele produz mais, ele valoriza o seu trabalho, ele falta menos ao trabalho, ele se dá melhor com os seus colegas de trabalho, a família está mais feliz, ele é mais presente em casa, ele pode descansar. Não tem como isso ser maléfico. Não tem como. Por mais que queiram dizer que não vai resolver, mas a minha opinião particular é que isso ao longo do tempo vai trazer mais benefícios do que prejuízo. E até mesmo na formação de novos cidadãos, porque se esse pai e essa mãe têm mais tempo de qualidade com seus filhos, com toda certeza, essa criança vai se desenvolver de uma forma mais adequada, né? A gente fala o tempo inteiro, olha, os pais estão delegando as crianças para as telas, estão terceirizando essa responsabilidade. Vai tirar as crianças da rua, vai... E outra coisa, o empregado vai ter condições de se qualificar mais, ele vai ter tempo de fazer um curso, de estudar. Exato. Porque ele tem mais tempo disponível para isso. Pode se dedicar nessa qualificação. Exatamente, né? Porque ele está descansado, a mente descansada, o corpo descansado, a produção aumenta, não tem como negar isso. Gisele, muito obrigada pelas informações. Olha, eu agradeço, foi muito bom contribuir um pouco aí e estou aberta, disposta, o que precisar aí para a gente debater esse assunto, que eu acho que ainda vai durar um bom tempo. Exatamente, a gente volta a conversar. Obrigada, viu? Agradeço a oportunidade. Instalada na rua 24 de outubro está a Casa das Molduras, um empreendimento que promete surpreender quem busca soluções criativas para decoração e preservação de peças especiais. Com uma proposta que une variedade e atenção aos detalhes, a Casa das Molduras se destaca como referência na arte de emoldurar, seja para quadros, fotografias ou espelhos personalizados. A Casa das Molduras está pronta para inspirar novas ideias. Nós começamos em 25 de janeiro de 1990. Aqui era uma rua bem pacata. As pessoas até falavam assim, meu Deus, vocês vão montar uma Casa das Molduras num lugar, né, tão longe do centro, porque o centro era longe. Mas nós tivemos a graça de termos vizinhos aqui, artista plástico. E era uma rua histórica, apesar de estar um pouco escondida e esquecida, mas sempre foi uma rua muito histórica, né, a 24 de outubro. Vários políticos nasceram aqui, pessoas importantes e influentes para o Mato Grosso. A rua chamava antigamente Rua do Poder. Então, assim, a gente ficou ansioso, mas ficamos muito felizes de montar ela nesse espaço da 24 de outubro, né? Que hoje é considerada a rua mais charmosa daqui do Mato Grosso. A Casa da Moldura celebra 35 anos de tradição em família. O segredo desse sucesso é trabalhar sempre com dedicação, amor e compromisso com os clientes, transformando cada momento em algo especial. Eu acho assim que para você ter um sucesso, o que você precisa preservar muito é o respeito com o seu cliente, com a sua equipe. E trabalhamos juntos, isso aqui é o nosso lar, nós vivemos aqui, né? Há quase 35 anos, vamos fazer agora em janeiro, 35 anos, e a gente quer estar aí por muitos anos, se Deus quiser, vai passar para a família também, e com dedicação e amor mesmo. Esse marco vai além do sucesso em família. Ao longo de sua história, a empresa contou com o compromisso e a dedicação de colaboradores que estão presentes desde o início de sua trajetória, formando uma equipe unida e apaixonada pelo que faz. Nosso pessoal também de produção, eles são montadores que estão com nós há mais de 20 anos, tem alguns já desde a época que nós montamos a Casa das Molduras, então eles vêm, já tem esse know-how, né, de montagem, de delicadeza, de tratar com cuidado, com muito respeito, o que for que a gente vai montar aqui. É possível viver de arte? A ilustradora Camila Pazinato, que vem conquistando destaque no cenário local, nos mostra que sim. Ela compartilha como suas raízes foram essenciais para desenvolver o seu conceito artístico,
e os desafios que enfrentou ao estruturar um planejamento de negócios na sua área. O amor pela arte acompanha Camila Pazinato desde a infância. Sua trajetória artística celebra ocasiões especiais, seja criando brasões personalizados para bebês, monogramas florais para casamentos ou decoração de ambientes. Bom, como toda criança eu sempre gostei de desenhar, mas a diferença é que eu nunca parei. As outras crianças podem se interessar por outras coisas e tal, só que eu sempre gostei de desenhar. Então, os meus pais vendo isso, né, e também eles relatam que eu era uma criança muito agitada e tal, nervosa, e aí eles viram que os lápis, os papéis me acalmavam, e aí eles compravam material, eles me colocaram em diversos cursos de diversas técnicas desde pequena, e isso foi despertando a minha paixão. Na hora de escolher a faculdade, eu optei por fazer design de moda, estudei fora, fiz lá em Londrina, na UEL, porque eu gostava de desenhar croquis de moda. Depois fui para Milão, estudei lá, e aí quando eu já estava com 2 anos de formada, quando eu voltei para cá, que Cuiabá é minha cidade natal, eu percebi que o que eu gostava mesmo de fazer era desenhar. E aí eu fiz essa transição de carreira de designer de moda para artista em 2015, há 9 anos atrás. E aí desde então não parei de trabalhar com aquarela, com muralismo, né, que são pinturas em parede. A criatividade de Camila é uma característica marcante que a define. Parte dessa imaginação está intimamente ligada às flores e plantas, cenário que revestiu muitas de suas memórias e reflexões. As minhas influências são as coisas que me cercam, né? As coisas que estão ao meu redor. Então eu tenho muita influência sim de flores, porque eu fui, minha infância inteira, eu fui criada também na casa muito na casa de avós que cultivavam nos quintais de casa florzinhas e tal, sempre muito verde, né? Tive muito contato com natureza desde pequena, por influência dos meus pais, então é uma grande influência no meu trabalho. E recentemente eu me abri mais para o abstrato também. É um projeto que eu chamo de Deixe Fluir, onde eu vou pintando formas orgânicas, sem muito planejamento, e aí de repente as pessoas começam a ver, tem gente que vê ondas do mar, tem gente que vê silhuetas de montanhas, então eu também gosto um pouco, né, sofro a influência do abstrato nas minhas obras. Muitas pessoas ainda mantêm a ideia equivocada de que a arte não é uma carreira, vendo-a apenas como um trabalho informal ou um hobby. No entanto, é fundamental quebrar esse tabu e compreender que a arte é, de fato, uma profissão que exige dedicação, estudo e talento. Além disso, é importante entender que, para seguir essa carreira, é essencial fazer tudo com amor. Eu acho que esse medo vem principalmente do grande tabu que né, que as pessoas acham que viver de arte não dá dinheiro, né? As pessoas associam a arte eu vou viver de arte na praia, vou vender minha arte na praia. Então rola muito, né, esse tabu. Por isso até que muita gente vê a arte como um hobby, como uma terapia e não como uma escolha profissional, né? Mas eu daria como conselho assim, investir e ver a arte realmente como um negócio. Eu falo assim que o empreendedorismo hoje na minha carreira faz muita diferença. E a partir do momento que eu vi a arte como um negócio, né, fez toda a diferença. Então às vezes eu até falo assim, eu quebro um pouco a ilusão das pessoas. Eu falo que eu trabalho, eu vendo como se eu vendesse, sei lá, balde, qualquer coisa. Mas na verdade eu vendo minha arte, né? Então eu trabalho com a minha paixão. Hoje o Papo Poesia é protagonizado pelo imortal Carlos Gomes Carvalho, ocupante da cadeira de número 40 na Academia Mato Grossense de Letras. O poema escolhido foi Salmo de Despedida da Ave Mãe, retirado do livro Pássaros Sonhadores, de autoria dele. Não há força tão grande quanto a dos olhos que viajam o infinito. Voar em torno não é voar. Prefiro o Ícaro em seu voo insano.
Mas isso é o que penso quando penso enquanto te tenho junto a mim. Quero com as minhas mãos em conchas e meu coração pulsante segurar-te junto a meu peito, que já não sangra como antes. Voar em torno não é voar, aprendi nos tropeços da vida. Quero te alçando voo e reconhecendo o horizonte, do alto, bem mais alto que meus ombros. Não quero que te percas nesse teu voo titubeante e inseguro ainda, e te prendo entre minhas mãos em conchas, e igualmente inseguras. Sei que muito em breve ver-te-ei num voo distante, e a lembrança deve ser, digo-o desde já, não a da mão em concha, a da mão que impulsiona, sim. Será deserto o meu corpo, areia que invade em redemoinhos infinitos, minha alma. Está pleno e pronto o voo, o teu voo, ao alcance dos salmos ancestrais. Não perca nunca teus sonhos, por impossíveis que pareçam. E ainda que o sejam, enquanto o mantiveres bem próximo do coração, é sinal de que vives. Não quero que te percas neste teu voo, faço o prelúdio de meu último canto. Apreendas o fôlego e o som dos ventos ermos e do céu muito azul. Batas asas em meu peito, sobrevoes as alvoradas de minha memória. É a mim mesmo que vejo quando te vejo. O inaugural voo em desequilíbrio, o mesmo impulso, os mesmos tropeços, a ânsia e os desejos, os mesmos. Não sei quanto vivo, mas sei que vivo em ti quando olhas o horizonte. E sabemos da vida que não será maior que a tua luz, nem mais amplas que teus sonhos. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e nos ajude a fazer o programa. Me conta, o que você gostaria de ver aqui? Faça contato pelas nossas redes sociais, por esse e-mail que aparece aí na tua tela. E se você quer ver a sua marca retratada aqui no nosso programa, também faça contato. A gente vai até você para poder realizar esse desejo. Tenha um excelente fim de semana. Na sexta-feira que vem eu tô de volta e espero, mais uma vez, poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!